Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. Hoje a conversa vai ser sobre fé e razão. A gente vive numa época aí de mudanças, né? Mudanças rápidas, né? Que era verdade ontem, hoje já não é tão assim verdade. E sabe-se lá Deus se amanhã vai ser verdade ou não, né? É uma época que tudo se transforma. Pensamentos, palavras, atitudes, enfim. A pergunta é fé, razão é razão, cada uma anda separada da outra, ou será que dá para as duas andarem juntas? E o que tem a ver esse assunto de importante para a nossa vida de cristão, né? Então, acho que é uma boa pergunta que a gente deve se fazer e eu faço para vocês também que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Tudo bem com vocês, Maia? Olá, meu caro diácono, como está? Tudo bem? A todos vocês que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos, bem-vindas a este nosso momento, né? E aí, fé e razão, né? É um jogo de palavras que a gente diz que algumas pessoas pensam que são coisas bem contraditórias. Uma fé anda para um lado, a razão anda para o outro. Mas nós temos na história da igreja na história mundial, muitos exemplos de que as duas coisas andaram juntas. E aí, podem a fé e a razão conviverem, estar no mesmo ambiente, estar no mesmo círculo de conversa? É o que nós vamos tratar hoje, não é isso, seu Diácono? Temos uma Isso. conversa para lá de boa sobre isso aqui, né? Mas antes vamos rodar a vinheta para a gente seguir com a conversa melhor Vamos aí, lá. tá? Pois é, Zé, eu já gostaria de começar esse episódio, vou dizer assim, até causando, tá? Ou seja, tem muita gente que acha que não devemos dar atenção à ciência, olha só, que por sua vez parte do princípio da razão. Então a discussão é: será que temos mesmo no âmbito da fé que aceitar tudo que se diz por aí? Não só no âmbito da ciência, né? E Sim, sim. até vou citar, viu, Zé, uma frase aqui, não sei se o povo conhece, do nosso Papa, hoje São João Paulo II, quando ele escreveu uma encíclica lá em 1998. Aliás, né, tá fazendo 24 anos que ele escreveu essa encíclica aí, Olha Fé é só. Fides et Ratio, ou Fé e Razão, né? E ele dizia assim, ó, a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E Está na agora, Zé? tela. E agora, né? E agora, Será Jesus? que o Papa estava com a razão? Vamos deixar um pouco essa frase aí, pessoal ir refletindo também, a gente vai acompanhando. Vai. Será que o Papa, com toda a sua fé, estava com razão? Exatamente. Porque quando a gente fala assim, não, tudo tem que ser pela fé, né? Pela fé, a ciência, as disciplinas que ajudam aí a gente conhecer melhor as coisas, muitas vezes é coisa do encardido, coisa do homem, da cabeça do homem. Imagina, né? Vamos parar com isso. Então, São João Paulo II, ele está dizendo assim, ó, que a fé e a razão, elas constituem como que duas asas. E olha só que bonito, Zé, ele está dizendo que o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade? Né? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só que esse assunto aí, fala assim, mas por que vocês estão trazendo isso hoje aí no programa? Justamente, a gente vive um momento da história, onde as pessoas são levadas, né,
não pelos seus próprios pensamentos ou pela sua própria razão, muitas das vezes, né, embaladas, né, por ideologias, filosofias, conceitos que não lhes pertencem, Zé. Sabe, eu particularmente conheço muita gente que briga, mas sem saber Hum, por quê. pois é. Fala mal da igreja, fala mal do padre, fala mal do bispo, fala mal do político, disso e daquilo, mas não sabe a razão. Olha só, né? Então, o Papa está dizendo, olha, a fé, seja ela em Deus, ou no homem, ou numa instituição, ela parte do quê? Que é preciso, para eu crer em alguém, primeiro eu preciso conhecer. E conhecendo, eu acredito ou não. Eu boto a minha fé, não é assim que a gente diz? Né? É, a gente não ama aquilo que não conhece, né? Não tem como, né, Zé? Não tem como você conhecer ou aceitar, né? Senão você vira massa de manobra, né? Todo mundo vai manobrando, né? Seja dentro, fora, intra ou extra, né? Então a igreja, eu estudei e posso dizer isso com muita firmeza, né? Ela sempre quer que as pessoas conheçam para viver melhor a sua fé, né? Então a questão de fé e razão já é uma discussão antiga entre filósofos, pensadores, né, que transcorre aí milênios, não é coisa agora do presente, né? Há quem diga aí que elas devem andar separadas, né? Outros, né, dizem não, tem que embasar a fé, né, em conceitos pré-definidos. Eu estou mais por esse caminho, sabe, Zé? E que a gente deve estudar, a gente deve embasar a nossa fé, né? Por fé. Só que a gente vive um momento crítico que mesmo quando a igreja fala, tem gente que duvida, Isso é verdade, é fato. não é? Então, falar o quê? Falar como, né? E a partir do quê? Inclusive hoje, para a gente falar aqui sobre esse assunto, a gente precisa embasar em alguma coisa. Não vou ficar aqui falando, né? E não dar a base, né, que a gente acredita que seja coerente. Então a gente trouxe essa base coerente, né? E eu vou citar aqui, você, vamos citar aqui dois papas da igreja. Um santo, Papa João Paulo II, e um emérito, que é o Papa Bento XVI. No meu modo de entender, não sei no seu, Zé, não sei das pessoas também, duas sumidades, né? Dois homens de Deus inteligentes, capazes, né, de instruir, né, tanto que chegaram ao posto de Papa, né? São João Paulo II, não precisa nem dizer, não, o pontificado mais longo da história, ficou anos e anos aí à frente da igreja. E o Papa Bento, né, que na sua sabedoria teologal, eclesial, né, o quanto tem dado de contribuição para a igreja. Então a gente vai partir, né, principalmente dessa encíclica aí de João Paulo II, Fé e Razão, e de alguns pronunciamentos do Papa Bento XVI, né? E eu até queria citar aqui, Zé, um Sim. trechinho mais comprido um pouco da encíclica de João Paulo II, que ele diz lá assim, logo lá no parágrafo inicial, quem quiser depois, a gente pode até disponibilizar aí na descrição, né, do programa, o link para a encíclica, tá bom? Sim, A fé e a razão, diz, né, João Paulo II nessa encíclica, repetindo, né, constitui como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Olha só, foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar
também a verdade plena sobre si próprio. Precisa concluir o programa ou precisa falar mais alguma coisa? Né? Já Quer é dizer, bem explicatinho aí, então. Então, né? Zé, olha, a discussão é essa, tá? O Papa está dizendo, viu? Tá no coração do homem conhecer a Deus. E a gente só conhece a Deus buscando, né? Sim, sim. Amando, conhecendo. Eu não posso ter um Deus virtual. Vamos usar o termo mais moderno, né? Um É, Deus que quando eu quero, quando eu entendo que ele é útil na minha vida, né? Eu coloco ele na onde eu deva colocar. Não é assim. Então a razão, ela dá suporte, né, para que a gente cresça na fé. E conhecendo melhor naquilo que nós acreditamos, nós amamos mais, nós servimos melhor e nós permanecemos nele. Olha que, que importante o conhecer. Né, Zé? isso é verdade, é verdade. Ia até dizer umas coisas aqui, mas parece que vai ser bem redundante, né? Porque o tanto que o senhor já falou aí dessa encíclica do São João Paulo II, né? E aí, trazendo ela aqui, né? Ele vai lá naquela encíclica, ele faz uma constatação, né, que essa razão humana ela se abre naturalmente às questões essenciais da fé. Então, uma coisa vai juntando a outra, né? E aí lá, vou até repetir aqui, eu trouxe também aqui esse trecho, né? Também tá aqui, ó. Basta um simples olhar pela história antiga para ver com toda a clareza como surgiram simultaneamente, olha, ele dá uma simultaneidade nisso aí, em diversas partes das terras animadas por culturas diferentes, as questões fundamentais que caracterizam o percurso da existência humana. Aí ele vem assim, quais são essas questões? Quem sou eu? De onde venho? Para onde eu vou? Por que existe o mal? O que existirá depois desta vida? Então, são muitas as questões e, basicamente, podemos resumir isso. E aí a gente parte para aquela premissa de que a razão e fé são complementares, mas não são incompatíveis, né? Mas são complementares, porque fazem parte da essência do cristianismo, né? E aí ele vai, com essa, fazendo parte assim dessa essência, ele vai trazer a unicidade da pessoa humana em todas as dimensões, porque o ser humano é fé e razão. A gente costuma às vezes dizer coração e cabeça, coração e cérebro. Às vezes eu penso com o coração, às vezes eu penso com o cérebro, né? Eu gosto de brincar, viu, seu Diácono? Eu gosto É, de, às vezes, questionar aqui, quando é questão financeira, eu penso, não é no cérebro, não é com o coração, não, é com a mão no bolso, para saber como é que tá quando eu vou tomar alguma decisão. Mas geralmente, mas mas eu preciso da razão para me ajudar a fazer isso, né? Usar só o coração, os impulsos do coração, que são muitos, né? E aí, voltando à questão da premissa, né, foi defendida, né, ao longo da história da igreja, e aí cada pontífice foi reforçando, né, a gente traz aquilo que o senhor falou, né, o Papa Bento XVI, ele afirma que a sociedade humana tem a razão como um de seus alicerces, em conjunto com a fé. As duas coisas caminham juntas, não estão separadas. Como foi dito anteriormente, não são incompatíveis, elas se complementam, né? Não adianta eu chegar, a gente acabou de passar por a eleição do primeiro turno, não adianta eu chegar na urna e só pensar com o coração, só pensar, né, no meu eu, só pensar em algo, digamos assim, religioso só, no âmbito religioso. Mas temos que lembrar que, além do âmbito religioso, e nós não vivemos num país em que nós vivemos num país, como é que eu digo, laico, um Estado laico, então nós temos que pensar com a razão também, né? Não só com a emoção, não só com o coração, não só com a religião, mas também com a razão, né?
quais são as consequências? Por exemplo, eu chegar na urna, quais são as consequências do meu voto, né? Tudo isso é importante, por isso que a gente, para evitar de ser massa, né, que é manobrada, de É, ser cristão que vai aos pruridos, como dizia São Pedro, né, aos pruridos de novas doutrinas, de falsos profetas, tá tudo lá já pré-definido, quer dizer, a razão, ela faz parte da constituição humana, não tem como separar. É isso que o Papa está dizendo. sim. Não, eu vou pensar com a fé. A fé, Uhum. né? Quantas vezes as pessoas nos desanimam? Né, o evangelho aí dessa semana que a gente ouviu, nós estamos na semana 27ª semana do domingo, do tempo comum, quando a gente grava, né? Quando a gente faz esse nosso programa. E o evangelho lembra isso, que a fé é como um grão de mostarda, né? Ela é pequenininha e ela tem que ser alimentada com o quê? Com a vivência, com a razão, com a busca, com a perseverança, sabe, o discernimento, né? Que caminho que eu devo seguir? Então tudo isso é razão, sabe? Como você falou, não é impulso. Eu não penso só com a emoção, tá? Então, é o que o Papa Bento XVI já dizia, né? Em 2011, ele foi para Sim, a terra natal dele, Alemanha, né? E lá ele proferiu um discurso, se não me falha a memória, no parlamento alemão, tá? Em Berlim. E sim, lá ele reafirmou isso, né? Que esse alicerce, ele está falando ali da Europa. A Europa é o berço, né, da civilização mundial, né? Então ali já se passou tantas coisas, né? Tantas reformas, tantos movimentos, e a gente vive ainda resquício disso tudo, que nem quando a gente fala de racionalismo, né, a gente está falando da razão, mas uma razão desprovida de fé, aí é um perigo, né? uhum, Aí você beira o racionalismo, você tira Deus de lado, você tira Deus de cena. Nós não estamos falando dessa razão. Nós estamos falando da razão filosófica, que parte do conceito que o homem é um ser pensante, um sim, homem natural, que vive, convive com outros homens, com outros seres humanos, e tem um relacionamento, quer dizer, somos seres relacionais. Então, tudo isso constitui o homem, né? Um ser completo e complexo ao mesmo tempo, capaz, né, de ter pensamentos diferentes, mas ao mesmo tempo é capaz de raciocinar, é diferente de um animal, né? Então, quando a gente fala assim, como que é capaz, né? E Bento XVI falava isso no parlamento alemão. Como encontrar Deus a partir da razão humana, né? Então, essa premissa ele levou lá para os alemães em 2011. Então, ele já dizia lá: olha só, é o encontro de Deus tem como alicerce também a razão, né? Então é isso que ele falava. Né, esse discurso foi um verdadeiro tratado, né, sobre a razão humana. E ele concluiu esse discurso dizendo assim, ó, estes conhecimentos da razão, elas constituem a nossa memória cultural. Qual memória cultural? Da Europa, da Alemanha. Ignorar ou considerá-la mero passado seria como amputar a nossa cultura e privar, né, ela da sua integralidade. Então, o Papa, olha só, tem gente que esquece o passado nesse sentido da razão, sabe? E fala assim, não, o que importa é o presente. No caso da razão, não é necessariamente. Porque a razão, ela é constituída da soma, sabe, da vivência humana. Né? Eu tenho razão. Quando eu digo assim, ô Zé, você tem razão de ser corintiano? Você é corintiano
porque alguém, em algum momento, ou algum fato, ou alguma coisa te levou a ser corintiano, Sim, passou, processou dentro de você, certo? E você falou, não, eu vou ser corintiano, eu quero ser corintiano. Estou dando mexeu com o exemplo. meu coração. Exatamente. Mas você trouxe até a sua razão, como você poderia ser qualquer, né, torcedor de outro time. Sim, sim. E para conhecer a Deus é a mesma coisa. Alguém um dia falou de Deus, ensinou, né, a catequese, a iniciação cristã na sua vida. Né? Não foi por acaso que Deus entrou na Sim, sua vida. Né? sim, sim. Então o Papa está dizendo isso. Se a gente ignorar o passado, a gente vai estar, né, amputando a nossa história e privando ela, né, da sua integralidade. Tanto que ele falou lá na época que a cultura da Europa ela nasceu do encontro de Jerusalém, de Atenas e Roma, ou seja, Eu gostei muito dessa frase. Eu gostei muito dessa frase aí, viu? Essa união que ele fez aí, essa leitura dessa união tá perfeita. Continue, por favor. Eu atrapalhei desculpa. então, não, mas é de fato, você vê, ó, é o que predominou. Atenas com seus grandes filósofos, né, Sim, o período grego da história, Roma, né, apesar de ser todo aquele império, aquele povo militar, mas também tinha lá o seu senado, tinha seus pensadores, e o povo judeu Jerusalém. que traz o Deus de Israel, né, e o apresenta ao mundo, né, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Então, é como se amputasse tudo isso, né? A gente tem tudo isso hoje na cultura milenar que se espalhou para o mundo todo. É isso que o Papa está dizendo. Vocês querem amputar a história? Vocês querem tirar a razão disso tudo? Como? Né? Se está presente em tudo, as leis que nós temos hoje, elas partem, né? A Constituição Política vem lá dos romanos e dos gregos, Sim, né? sim. Quer dizer, como assim então, né, Zé? O que que você entende disso tudo? Olha só, nós sabemos, né, todos nós que conhecemos o Papa Emérito, né, Papa Emérito Bento XVI, um grande teólogo, né, um grande pensador, né, a gente pode colocar assim, um grande apaixonado pela nossa Santa Amada Igreja. Alguns podem até questionar, ele é tão apaixonado, mas ele renunciou, mas ele sabe as razões pela qual ele renunciou. Não é porque ele deixou de amar a igreja, não, porque ele sabia também das suas limitações. Mas não é sobre isso que a gente veio falar aqui. Nós temos que ter em mente que não foi à toa que, por meio dessas palavras, das palavras tão bem elaboradas, essas que o senhor falou, principalmente aí, né? E aí ele vai expressando uma premissa dessa sociedade humana. E essa premissa da nossa sociedade, a sociedade ocidental em particular, ela tem como esses dois grandes alicerces, né? E a razão está junto, tá? Nesses alicerces. Mas veja só, faz todo sentido ser assim, porque é dessa razão, da razão que o homem tira muitos frutos. Vamos lá, vamos explicando bem aqui a situação. Veja só, nenhuma pessoa vai ao médico, toma um remédio, e se não houver uma base racional para isso, né? O médico vai analisar, vai dizer, oh, o senhor tem isso, vamos analisar, vamos tirar um ultrassom, vamos fazer um exame aqui, um exame ali, para ele poder usar o seu lado racional e dizer, o senhor vai tomar tal tratamento, o senhor vai fazer tal tratamento. Do mesmo modo, né, ninguém em sã consciência vai defender uma ideia se ela não fizer ao menos um pouco de sentido. Tem que fazer sentido. Você não vai defender uma ideia do acaso. Né? Ah, Sim, que
o sol vai brilhar só do lado da Terra, só o resto A Terra é dos planetas. plana, Zé, a Terra é A Terra é plana. plana, então vai brilhar só do lado, e o outro lado a gente vai cair, né? Então, tem que ter sentido. Né? Quando se fala em termos científicos, o próprio nome, né, já nos leva a esse entendimento, né? E por isso nós somos chamados, né? Nós somos os Homo sapiens, né? Tem gente que dizer, nós somos homens sapiens e tem também as mulheres sapiens, né? Então, gente que não entendeu o sentido da palavra, Homo sapiens, né? Ou seja, é uma palavra que vem do latim, quer dizer que somos homens sábios, homens que pensam, homens que têm cérebro para pensar. Nós, nós pensamos, né? Nós usamos muito bem o nosso cérebro, nossa razão. E olha que, segundo a ciência, nem 10%. Imagina se a gente usasse pelo menos 50%. Né? Então, a razão, e aí e essa questão da razão é o que nos faz diferenciar dos demais animais. Somos animais, só que somos animais racionais. Nós podemos andar, nós podemos movimentar, construir, nós criamos coisas, nós inventamos coisas. Gato, rato, cachorro não consegue criar, não consegue fazer nada, né? Então, é isso que nos diferencia. Enquanto os animais agem por programação cerebral, e aí, é como se fosse um computador, vai guardando aquelas memórias afetivas, vai guardando aquelas memórias instintivas, né? Nós, seres humanos, somos capazes de ir além do pensamento. Apesar de que tem gente que ainda age de acordo com o animal, que o povo fala, o que certas pessoas falam, ele vai atrás, sem verificar se está certo ou se está errado. Mas deixa para lá. Mas tudo isso aí, Zé, eu acho que é importante no sentido que você vê o Bento XVI, um homem culto, inteligente. Sim. Até esses dias atrás, eu estando numa livraria em São Paulo, vi lá uns volumes dos pensamentos, dos escritos dele. Deu uma vontade de adquirir, né? É que tá meio fora de contexto. Por quê? Porque é um grande teólogo, um grande pensador, uma figura central, assim como João Paulo II, Papa Francisco também, cada qual Deus coloca ali no momento certo para a igreja, né? Agora, o problema, Bento XVI já dizia, né, que a grande acusação que muitos fazem é a de que os homens que têm fé na existência de Deus pautam seus argumentos na irracionalidade. Muitos vão Hum. dizer que o homem tem medo da morte, portanto, ele inventa Deus para abrandar sua angústia diante de um fim definitivo, né? Ai, 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 não. E agora? Outros vão alegar ainda que, como nada neste mundo dá certo, ou nada é confiável, o homem inventa Deus para ter algo eterno em que se apropriar ou que se apoiar, né? Enfim, tal acusação, eu também compactuo, né? É obviamente falsa, é uma fake news, né? Uhum. E o Papa ele fala assim, né, no discurso sei lá, que ele podia até relacionar três pontos, né, nos quais racionalmente Deus se mostra real e vivo, não somente fruto de desvaneio da mente humana. Pois é, tem gente que fala, viu, Zé? Tem, você vê, o racionalismo é tão forte, o racionalismo sem Deus, que aumenta hoje o número de adeptos, né, do ateísmo. É Sim. ateu, mas não sabe nem por que é ateu. Começa É por aí. ateu, graças a Deus. É. Então, há um aumento significativo nesse sentido. Vamos ver quais são esses três pontos, né, que o Papa elenca, né? Começando pelo primeiro, Zé. Qual que é esse primeiro ponto que o Papa... Então, senhor Tiago, né? Nosso querido Papa Emérito, ele traz esses pontos aí importantíssimos. Né? E a gente tem que reconhecer, né? Reconhecer que essas coisas não são, as coisas no mundo não são aleatórias, né? Existe uma lógica, né? E esse é o primeiro ponto que ele traz, gente. Existe uma lógica das coisas acontecerem.
só está um objeto onde há uma força da gravidade, né? Então, ele vai ver que vai sempre cair no chão. As coisas vão sempre cair no chão. E aí, por exemplo, dá aqui o exemplo também dos tigres. Né? Os tigres nascem do ventre de suas mães e não em árvores, pendurados pelo rabo. Né? Então, há sempre uma lógica. O conjunto harmônico de leis que comanda o universo mostra que é sempre essa lógica. Essa lógica mostra a onipresença transcendente na qual nós encontramos Deus. Né? E até está falando aqui de força da gravidade, né? Eu estava conversando um dia com uma das crianças, né? Tentando explicar um pouco a força da gravidade para ele. Aí joguei um objeto no chão, aí joguei o questionamento para ele. Disse, e aí? O que aconteceu com esse objeto? Ele disse, caiu. Eu disse, não caiu, não, foi puxado. Aí, como foi puxado? Aí fui explicar, né? Foi puxado. Então, o que nos mantém. Mas para tudo há uma lógica. Por que Deus criou, fez com que a Terra tivesse essa força da gravidade que pudesse nos manter seguros aqui dentro e não sair voando por aí todo mundo, né? Então, há uma lógica, tudo há uma lógica de funcionamento. Mas você vê, ó, primeiro ponto, então, é a lógica. Né? Sim. Quer dizer, então isso é um princípio fundamental também da filosofia, né? Partir da lógica, né? Conhecimento. Por que disso? Qual a razão daquilo? É as perguntas básicas que qualquer ser humano deve e deveria fazer. Tá? O segundo ponto, Zé, enumerado pelo Papa Bento, quando ele diz haver lógica no mundo, que essa lógica que você falava isso sustenta ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Olha, tanto hoje como há 2000 anos, né? As coisas sempre existiram. Nós vamos passar e as coisas vão continuar existindo, né? Sim. E olha, a despeito do nosso conhecimento, né? Sobre elas virem se aprimorando ao longo dos séculos. Quer dizer, mesmo que eu não queira conhecer, o mundo vai continuar existindo, ele vai se aperfeiçoando, vai mudando, vai sofrendo alterações. Então o Papa fala assim: a vida sempre foi um nascer, crescer, multiplicar-se e morrer. Por exemplo, há uma harmonia realmente admirável entre as leis da natureza entre si, sejam elas de lógica física, química ou biológica. E isso mantém-se de modo contínuo e ininterrupto. Ou seja, ainda que o homem invente coisas e tenha inventado, o processo continua. Nasce, vive, morre e se continua. Quer dizer, então, o segundo ponto é esse. As coisas sempre existiram e continuarão a existir. Não há como E ser esse, diferente. isso. E esse ciclo é o que permanece, né? Permanece para todos os seres vivos, né? Todos os É, seres, né? Há esse processo. A questão lógica mesmo não tem como tirar. E aí nós vamos ao terceiro ponto, né? O ponto de destaque sobre essa questão, né? E talvez, né, seja até o mais leve, né? O que mais nos leva a reconhecer a existência de Deus, que é, além da lógica, essas coisas lógicas que nós estamos falando, as realidades do mundo são tão complexas que não permitem admitir uma simples aleatoriedade. Me imagine só, seu Diácono, as coisas fossem tão aleatórias assim. é, Então vamos lá. Seria semelhante com o quê? Admitir que uma pessoa ganhou milhares e milhares de vezes em um jogo da loteria altamente concorrido sem que houvesse algum tipo de fraude, né? E aí a gente traz aqui o Francis Collins, que é um geneticista lá dos Estados Unidos. Ele colaborou nos estudos sobre o genoma humano, né? E aí ele começou a abandonar o seu ateísmo e admitir que Deus existe, olha, no estudo do genoma humano, viu? Aí no livro, isso ele vai dizer lá no livro, A Linguagem de Deus, um cientista apresenta evidências de que ele existe. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link para esse livro também. Então, esse livro
né? Nesse livro, o cientista ele descreve sua caminhada de ateu convicto a um crente, né? Alguém que começa a crer em Deus. Quando isso aconteceu, ele começou a se deparar com a complexidade sobre a qual a genética tem seus fundamentos. Então, quando as coisas se tornaram complexas para ele, não é nada aleatório, nada que vem do nada, eles foram entendendo a real importância, né? E aí mudou o seu pensamento, seu modo de ver sobre Deus, né? Sabe, Zé, sobre o Francis Collins aí, eu li já boa parte do livro dele. É um testemunho que ele dá. Ele conta toda a história dele, o ateísmo dele, como que, né, a ciência envolveu. E, e quando ele foi chamado para chefiar, olha só, né? Isso lá não foi atual, a coisa aconteceu há pouco tempo atrás. Logo começou esse estudo sobre o Sim, genoma humano, que é, né, para a comunidade científica, algo de extraordinário. Não sei se você lembra, eu me lembro quando, né, anunciaram essa descoberta do genoma, né, foi algo mundial. sim, Quer eu dizer, lembro. puxa vida, e ele era esse cientista que estava lá, que ele que falou, foi ele quem falou. E olha só o que Deus faz, né? Ele falou assim: é impossível, do nada, né, vai dizer ele, se criar tudo. Tem que ter algo É, maior, tem que existir algo. Então, aí é o processo da razão, Zé. Né? O cientista foi levado, né, pela sua própria, pelo seu próprio estudo, melhor dizendo, a se aprofundar de tal modo que ele chegou assim: é um abismo. É isso que ele dizia. E esse abismo não contém nada. Ele contém tudo, né? Porque pois é. o processo, né? E também uma coisa interessante do genoma, né? E a partir dele muitas coisas mudaram hoje até na ciência. E ele diz: nem nada disso aboliu ou poderá abolir a existência de Deus. Então é um livro que vale a pena, né, adquirir, ler, porque, né, fecha bem esse assunto que a gente está conversando aqui, né? Sobre fé e razão. A gente tá, sabe, tem que ter a fé como um grão de mostarda, mas também tem que trazer a luz do Espírito Santo para a gente, sabe, puxa vida, eu não vou pela conversa de A, de B, né? O que, que a igreja está dizendo? O que, que a Bíblia está dizendo? Né? O que, que a história tem dito sobre esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa? Sabe, a gente não pode se fechar, né, na fé intimista ou mínima de aceitar tudo. O padre falou, o diácono falou, o Zé Maia falou, e aceitar como se tudo fosse extremamente verdade. A gente sempre espera, porque a gente tem fé. Mas Jesus já disse que a É, gente conhece a árvore pelo fruto, pelos, né? Então é isso, Zé. A gente não vai alongar muito hoje o nosso programa para não ficar extenso demais. Tá no tempo já. Mas a gente deixa então, né, na descrição a encíclica, né, para quem nunca teve sim. contato com ela, a indicação do livro também, né, Zé? É bom a gente deixar. E a gente encerra, né, esse nosso bate-papo aqui, dizendo que para ver a Deus à luz da razão, né, basta ter honestidade filosófica e refletir de forma desligada de pensamentos políticos partidários, pois ele se faz encontrar a todo tempo e em todos os lugares. Isso não é minha fala, não. É do Bento XVI. Tá? Vamos É, pôr nossos sábio, pensamentos, olha só, tá? Pensamentos sábios em. São Bento. Sábio, eu já estou tratando ele como São, São Bento XVI. O homem nem morreu, já estou canonizando o homem. Mas tem santo em vida, né?
Sabedoria mesmo, sabedoria muito mesmo, muito grande. Muito bem, pessoal. E aí, gostaram do vídeo, né? Espero que durante o vídeo tenham deixado o like, compartilhado. Não se esqueçam de compartilhar, né? Deixar o seu comentário, né? Comenta aqui embaixo, compartilha. Nem que a gente falou alguma heresia, comenta aqui embaixo, coloca tudo. E lembrando, senhor Diácono, né? Eu estava até observando sobre o último podcast, o último vídeo que nós fizemos sobre Santa Teresinha, né? Sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, que alguém comentou, disse, não é Santa Teresinha, é Santa Teresa. Realmente, eu estava olhando no próprio da horta lá, Santa Teresa do Menino Jesus. É porque Santa Teresinha, ela queria ser chamada no céu de Santa Teresinha, não queria ser chamada de Santa Teresa, né? Então, fica aí a nossa correção, de certa forma, eu não digo que é tão correção, porque o coração nosso, né, a nossa razão emocional, como diz assim, né, o nosso coração já, o Brasil inteiro, o mundo inteiro já abraçou ela como Terezinha, mas oficialmente nos documentos está Santa Teresa do Menino Jesus. Muito bem. Outra observação também naquele nosso bate-papo, a gente acabou falando aí que as 5 irmãs eram religiosas do Sim. Carmelo. Não é verdade, são 4, só uma não foi ser religiosa do Carmelo. Então, fazendo um adendo aí. Isso é razão, né, Zé? A gente dá ouvido para outras pessoas que, olha só que importante, eu até agradeci a pessoa que me mandou o áudio, né, falou, olha e tal. E eu falei, vamos fazer essa correção assim. Então tá aí nossa correção, ainda que posteriore, mas dentro do prazo, tá bom? E não se incomodem, não precisa mandar áudio, pode botar por escrito aqui, a gente não se sente ofendido, não. Bota por escrito Não, aqui. não. Aqui Até nós que não somos perfeitos. o YouTube entende que o vídeo é bom, o vídeo tem alguma indicação, quando você comenta também. Coloca aqui por escrito, né? Fica até melhor ficar registrado essa reclamação. Não tem problema não, se disser que a gente falou alguma heresia, coloca aí. Se acha que a gente falou alguma heresia, coloca aí. Tem um vídeo um pouco mais antigo do canal, né, seu Diácono? O pessoal falou tanta da coisa. Nossa, Falando sobre o sínodo. o sínodo, né? Muita gente falou tanta coisa. Os comentários são bem-vindos, positivos, negativos, são bem-vindos. Coloca os comentários aí, ajuda a Não, a gente, gente tá bom? respeita. A gente aqui do canal, a gente não vai entrar em discussão, com Pois certeza. é, A gente respeita, você não quer é pôr esse o lá a nosso sua objetivo. opinião, mas não reflete, né, a nossa opinião propriamente, né? E A gente lembrando, né, seu entende. Diácono, nós não somos os donos da verdade, né? Nós não somos os donos da Não. verdade. E a gente está Então, crescendo junto na fé. Por isso que a gente pede aí que você escreva, que você deixe seu comentário. Sabe, o comentário, o like é tão importante quanto o inscrito, não é verdade, Zé? sim, O sim, sim. inscrito ele é importante, mas um canal que as pessoas não comentam nada é um canal que não tem vida, né? É, Então tem que é engajar. como, Então é como eu põe sempre lá, disse, põe o seu como eu joinha, sempre, fala assim, isso. gostei, né, do vídeo, não gostei, queria conhecer melhor sobre fé e Uhum. razão, fazer um curso, sabe? Vamos criar essa comunidade, tá bom? Então tá bom, chega de É como eu conversa. sempre digo, a gente está dando passos na fé Na juntos. fé, isso mesmo. E vamos em frente. Dados os recados, Dados vamos os pedir recados, a sua bênção, e vamos a encerrar, como bênção de sempre, com a salve Deus. Regina. E para próxima semana, se Deus quiser, a gente está aí mais num podcast aqui do Passos na Fé. O Beleza. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão, né, de São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Salve